a gente está, assim, bem próximo de fechar um convênio, o nosso primeiro convênio, né, dessa gestão, com o Grupo Zelo. Eu sei que é um assunto delicado, né, é um assunto bastante delicado, quando você faz um convênio com uma assistência funerária, é algo que você espera nunca usar, né, mas, infelizmente, a morte chega para todo mundo e a ideia é que, através de um valor bem baixo, né, o sindicalizado ele possa ter um plano para cobrir todas as despesas referentes não só dele, mas parece que dos familiares também. Eu não vou explicar muito aqui, porque semana que vem a gente vai marcar uma assembleia para falar especificamente só sobre esse convênio, provavelmente na quarta-feira, num período mais à tarde, e aí a gente decide aqui se vocês preferem às 3 ou às 4 horas da tarde, e a gente vai abrir um espaço, né, para eles falarem, mostrarem a apresentação, e como todo convênio tem que ser decidido, né, a gente vê com a categoria se tem interesse ou não, mas a gente vai fazer essa assembleia, né, para ver se a gente fecha ou não esse convênio. Então, provavelmente na quarta-feira a gente vai fechar, né, a data certinha, aí já fica todo mundo convidado aqui para participar. Beleza? Um segundo informe rápido, gente, diz respeito até uma sugestão que uma colega nossa, ela passou, o Rafael pode até explicar melhor, mas ela solicitou, né, que fosse feita uma consulta à nossa assessoria jurídica para saber, né, se, olha, quais são as eventuais consequências, né, se alguém em estágio probatório fizer uma paralisação de um dia. A princípio, tem uma análise feita pela executiva que não daria nenhum problema, né, só que acho que até um excesso de cuidado, nós vamos fazer a consulta com nossa assessoria jurídica aqui, os sindicatos também. Para quem eu estou vendo, Maíra, eu estou vendo o Zap, viu? Tá compartilhando a tela do Zap. Eu acho que é a Laura Juliana que está compartilhando. Laura. Não, beleza. Mas aí, Laura, você está compartilhando, tá? A gente está vendo aqui as compras na Shopee e tudo. Mas, enfim, desculpa a brincadeira. Mas a gente vai fazer essa consulta. Tem um pessoal aqui, que eu vejo aqui, que é até sindicalizado, entrou novo no CNU. Aproveitar para dar um recado, a gente tem assessoria jurídica, o sindicato, que é o escritório do Dr. Carlos, e ele atende os filiados, a gente já paga a ele todo mês um valor para ele prestar assessoria para a gente. Então, se porventura tiver qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer coisa referente ao trabalho, né, referente ao IBGE, como servidor público, vocês podem entrar em contato com ele, que para o sindicalizado ele não cobra como se fosse essa consulta, né? Então, aproveitando para falar. Então, a gente vai fazer essa consulta para saber quais que são as eventuais consequências, né, para o pessoal que está em estágio probatório e um dia de paralisação. A gente fez uma consulta, a gente fez aquela consulta, pouca gente votou, mas a gente vê que tem um quantitativo razoável a favor de paralisações, aí varia um pouco, 1, 3, 5 dias. Greve, assim, dos setores ativos, tem 10 que topam, né, encarar uma greve, e tem também, obviamente, um pessoal que, a princípio, não quer realizar nenhuma forma de paralisação, lembrando que é justo, é uma opinião justa também, acho que todo mundo tem o direito, né, de se manifestar, de se posicionar sobre o momento, se é ou não é o momento ideal. E eu peço desculpa, gente, eu estou um pouco febril hoje, então minha voz está meio ruim, beleza? Elvésio, Rafael, vocês querem complementar alguma coisa nesses primeiros informes? Não, Gabriel. Elvésio? O Elvésio está sem som. Pronto, agora sim. Eu estava desligado aqui.
O pessoal, é o seguinte, se o pessoal quer que faça essa consulta, eu acho que pode fazer, né, não vejo problema não. Mas eu acho, ontem eu até coloquei de novo isso no grupo da coordenação, que as pessoas vejam aquela live sobre a questão que foi feita sobre a greve. Essa live ela é muito boa, muito esclarecedora, e eu quero deixar, assim, minha visão nesse aspecto, né, porque não tem como garantir absolutamente nada, nem jurídico, ninguém tem como garantir, não, tá? A greve é uma posição que a pessoa entra, né, porque se a gente tivesse condição de assumir qualquer coisa e falar, não, não vai ter nada, pode ficar tranquilo, isso seria uma irresponsabilidade. A greve, ela acontece, como sempre aconteceu. O que acontece numa greve? Vou ir rapidinho, não vou me alongar, não. Mas quando a gente faz greve, eu já fiz várias nos tempos passados aí que a gente fazia greve, o que acontece? Cada época é uma, cada gestão é uma, mas a gente sempre conseguiu negociar os dias parados. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma greve em 2024 lá, que foram poucos NUFs que entraram, parece que a Chile e a Bahia só, se eu não me engano, ou só a Chile, e esse pessoal da Chile, acho que foram 2 dias, se eu não me engano, eles até hoje não conseguiram reverter esses dias parados, tá? Então, assim, é uma coisa o seguinte, a gente negocia. Agora, se precisar usar o jurídico em última instância, claro que se tiver essa abertura, claro que se usa também, né, para poder resolver essa questão. Então, assim, o que eu tenho a dizer, nós já fizemos greve em época, final da ditadura, né, nos anos 80, que o nosso movimento começou, a ditadura, foi em 87 que a gente fez uma greve, a ditadura já estava, assim, já terminando, mas ainda estávamos na ditadura, não estávamos ainda no regime democrático. Eu estou falando isso, eu já falei várias vezes, mas é porque tem pessoas mais novas. Eu, na época, fui suspenso, um outro colega nosso foi demitido, a gente reverteu tudo isso. A minha suspensão foi de 1 semana, o Glauco, que foi um colega nosso, um grande companheiro nosso, ele foi demitido, a gente conseguiu reverter isso, né? Eu estou colocando tudo isso porque não existe garantia, viu, gente? Garantia não existe, tá? Eu quero só deixar isso bem claro. Quando a gente entra, é uma posição firme, determinada, que eu estou entrando numa greve porque eu acho que é justo e eu estou disposto a correr o risco, né? Então, é isso que acontece no processo de greve, tá bom, pessoal? É só para deixar claro, não deixem de ver essa live da greve. Eu até peço depois a Maíra, novamente, Maíra, coloque aí para o pessoal novamente, nos grupos aí, para o pessoal ver essa live, que é muito importante. Eu terminei aqui minha fala sobre isso. Valeu, Elvésio, pela contribuição. Aí, pessoal, agora é uma coisa que a gente tem que decidir de forma conjunta. A gente vê, assim, aí sendo sincero também, quem não votou, o link ele até circulou bastante nos grupos, e o grupo de chefe de agência. Quem não votou está se abstendo, assim, não vai aderir a qualquer paralisação. Isso aí eu acho muito difícil, a pessoa que não votou, uma ou outra assim, pode aderir a uma paralisação, mas a maioria, quando se abstém, ela não quer, ela não está interessada. Mas aí, gente, não estou falando que vai acontecer, estou falando agora uma opinião minha, aí já é o Gabriel, isolado aqui. Eu acho que caberia a gente, pelo menos, uma paralisação de um dia. E um dia, aí, a pauta que a gente sempre fala, a questão da PEC 27, BGE como órgão do Estado, a retomada do diálogo da direção com o sindicato, e isso não é pedir muito, gente, isso é pedir, assim, eu acho que um feijãozinho com arroz, não tem algo que muito surreal. Pedir, né, a concessão a cumprir o combinado, independentemente se quem estiver aqui assistindo, se é contra ou a favor do PGD, eu acho que combinado é combinado. A gente tem um volume considerável de colegas, principalmente no interior, que estavam já com a programação, com uma expectativa de poder trabalhar assim, uma parte remota, né? E
muitos colegas não são da cidade de lotação, são de cidades próximas, mas daí teve um pouco dessa quebra de expectativa, e isso, de certa forma, é um pouco ruim para o IBGE, e a gente corre risco de perder essas pessoas, né? Então, a gente está vendo o quanto está difícil com o Seriúna a gente conseguir vaga para Paracatu, vaga para Araçuaí. Então, eu acho que a gente tem que, pelo menos, um diazinho paralisar. Aí fica o convite, né? Nesse dia de paralisação eu não vou no IBGE, mas estarei aqui na porta protestando. Mas eu acho que um dia para a gente dar uma chacoalhada, pelo menos falar, olha, nós estamos aqui, a gente está disposto a certo enfrentamento, né? Aí, lógico que não é um enfrentamento muito pesado, mas a gente também tem que mostrar, de certa forma, nossa insatisfação com algumas decisões que a direção tem tomado de forma unilateral, mas eu acho que, dá um dia que eu acho que a gente tem que pensar direito, que eu assim, aí, novamente, Gabriel, sou bem honesto com o pessoal que está em estágio probatório. Com o temporário, eu falo, ó, gente, não paralisa e não entra em greve, porque a experiência que a gente teve de 2014 foi horrorosa, realmente foram desligados. Mas com mesmo o pessoal que está em estágio probatório, eu sou um pouco reticente também. Daí eu acho que vale a pena a gente aguardar a consulta com o Dr. Carlos, para a gente ver se realmente não vai ter nenhum impacto, né? A gente tem alguns colegas, e não são poucos, mesmo aqui na sede, que estavam contando assim, com a possibilidade de ficar uns dias na sua cidade. Então, já estava, né, se programando para isso, e como eu falei aqui no encontro, acho que não estava todo mundo aqui, a gente até entende e acha necessário, né, você ter uma padronização nacional do PGD, mas por que isso não foi feito antes? Não faltou tempo à direção, questão de PGD, sentar com os funcionários, conversar, ter os feedbacks. Se tivesse esse contato com o sindicato, a gente não passaria por esse contratempo. Aí, lembrando, aí também na esfera da opinião e do achismo, mas é muito estranho eles lançarem só o grupo de estudo logo depois que a gente faz barulho. Porque não foi informado, no momento que eles cortaram o PGD, não foi falado com maiores detalhes sobre a questão da padronização. Então, eu acho, sim, que isso tem um pouco efeito no descontentamento da categoria em relação a isso. E acho que a gente tem de mostrar, né? A gente, pelo menos, assim, faz a nossa pauta já está posta, né? Contra a privatização indireta do IBGE também. E, novamente, é super válido os colegas que acham que não é o momento adequado, é super válido a opinião também. Eu mesmo também sou, chegando próximo à eleição, eu sou um pouco cauteloso, né, um movimento de greve, de paralisação, mas de qualquer forma, eu acho que um dia, em solidariedade também aos outros núcleos que se manifestaram, eu acho que pelo menos uma paralisação de um dia poderia ter sido feito. Aí, desculpa falar demais aqui, gente, vou abrir para outros comentários. Pessoal, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha clicando nesse ícone de levantar a mão aí, viu? Quem quiser se pronunciar ou comentar alguma coisa. Ô, Rafael, aqui é Gilda, agência Araçuaí. Eu só peço que vocês confirmem mesmo com o jurídico essa questão, que a gente, do probatório, né, a gente gostaria de alguma forma de manifestar, sim, nossa insatisfação com essa quebra de expectativas do PGD. E se uma paralisação vocês conseguem vislumbrar que seria muito prejudicial para a gente. Eu entendo que uma paralisação de um dia não seria muito prejudicial, não. O máximo que eu entendo, poderia ser repor, né, aquele dia, alguma exigência desse tipo. Mas eu peço que vocês verifiquem para a gente, porque é do nosso interesse em saber se o jurídico falar que, tipo assim, as consequências não são graves,
Pode ser que sim, pode ser que não, aí a gente vai ponderar, obviamente, mas a gente tem vontade, sim, de participar. A gente não quer ficar inerte, vendo as coisas acontecerem, não. Aí, assim que vocês puderem, vocês que estão, assim, mais próximos do pessoal e do jurídico, do sindicato, dar esse retorno do que ele falou para vocês, a gente agradece. Obrigada. Ô, Gilda, ô, Ângela, eu já te passo a palavra, viu? É só respondendo a Gilda aqui. Sim, eu acho que assim, é aquilo que o Evés falou, né? Nenhuma greve, a gente tem exatamente garantia de muita coisa, mas, por outro lado, a gente tem um bom histórico e tem algumas garantias, sim, algumas que estão em lei, né? Mas, assim, essa questão tanto do temporário quanto da pessoa em estágio probatório é preciso ver com um pouco mais de calma se tem alguma jurisprudência que trata, né, de algum caso que tenha eventualmente acontecido, para a gente se cercar e fazer a coisa da forma mais adequada possível, né? Porque às vezes a gente não conhece, mas o advogado pode fazer uma pesquisa se tem alguma jurisprudência de algum caso por exemplo, de grevistas, né, em estágio probatório que eventualmente tenham sido perseguidos por suas administrações. Eu sei que a gente tem um histórico relativamente positivo, lá na Executiva Nacional mesmo tem uma moça que é a Aline, que estava contando o caso dela. Parece que ela entrou em greve logo que ela entrou no IBGE, tipo, não sei quanto tempo, mas parece que ela tinha, tipo, um mês de IBGE, ela já tinha entrado em greve. Mas é aquilo, não há garantias, então a gente não sabe das garantias, então acho bom fazer essa consulta, assim, só para a gente ver o que existe na legislação e ter um pouco de ciência, né? E eu vi que outras pessoas aí endossaram a sua fala, mas é isso. Greve mesmo, eu particularmente, eu não tenho coragem de entrar em greve. Para mim, eu não sei, tem uma diferença grande entre greve e paralisação. Sim. Então, o meu interesse hoje seria paralisar. E aí eu queria que vocês pudessem ver com o jurídico a diferença entre greve e paralisação, se tem realmente essa diferença que eu acho que tenho, de ser uma mais grave, uma coisa mais leve, a paralisação, para a gente ter esse embasamento. Mas greve, essa palavra greve, eu não tenho coragem de fazer greve hoje, estando em probatório. Mas paralisação, eu quero e pretendo paralisar nem que seja um dia, porque assim, acho muito injusto o que fizeram com a gente, acho uma discriminação muito grande com nós oriundos do CNU. Parece assim que a gente está fazendo um favor para o IBGE. Aliás, o IBGE está nos fazendo um favor de deixar a gente trabalhar para o IBGE, sabe, assim, uma discriminação muito grande. A gente vê isso principalmente com os colegas lá do Rio de Janeiro, até que a nossa superintendência, graças a Deus, eu falo isso no grupo, a nossa superintendente, eu não tenho que reclamar de Rúbia, mas eu vejo outros colegas de outros estados, inclusive da sede lá, passando por situações muito piores que a nossa. Sei que hoje a gente não está no PGD, não por Rúbia, que Rúbia, inclusive, já tinha autorizado o meu, inclusive eu usufruía o mês passado inteiro do PGD, mas eu acho assim, a gente do probatório ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecer também é chato. Então, eu acho que eu, assim como vários outros colegas do probatório, gostaria de paralisar pelo menos um dia. Hoje não, dificilmente a gente vai conseguir manifestar na sede, mas não, hoje eu estou em casa, hoje eu não vou fazer nada, não vou responder um e-mail, não vou fazer nada, entendeu? Então, assim, só ver se isso com o jurídico e passa pelo menos um parecer do que eles falaram para a gente, por gentileza. Beleza. Ângela? Boa tarde, pessoal. Eu, bom, me solidarizo com a fala da Gilda, né? E entendo, né? E concordo com a posição que ela colocou, as preocupações, né? E aí, queria só reforçar que nesse momento eu acho muito importante, né? Pelo que deu para ver da enquete, né? O que prevaleceu foi a proposta de paralisação para um dia, né? E eu acho que é muito importante nesse momento a gente pensar, apesar de não ter uma resposta fácil, quais estratégias que a gente poderia adotar para que houvesse um engajamento por parte dos colegas, né, no que se refere a essa paralisação em termos de engajamento, de mobilização de fato, de chamar atenção, né?
Semana passada, acho que teve uma manifestação em frente ao tribunal, ali na Afonso Pena, acho que o pessoal do Ministério Público, eles fizeram tipo uma fanfarra, então foi algo que teve um certo destaque, né, apesar de que o quórum estava bem baixo. Mas, assim, eu acho que algo que foi destacado na nossa conversa ontem, na reunião gerencial, que eu acho que foi muito importante, a participação da fala, né, do núcleo, né, nesses eventos é importante porque é a oportunidade que a gente tem, inclusive, de aproximar o sindicato de pessoas que não têm o hábito de participar das assembleias. Eu acredito que foram falas muito oportunas, né, de destacar a importância da participação do sindicato, da adesão dos colegas, né, e nessa preocupação em relação à instituição, né, que isso temos em comum. Mas eu acho que é muito importante a gente construir, destacar muito fortemente né, um slogan, algo que seja objetivo e de amplo alcance, os motivos dessa paralisação, né? Então, acho que a gente precisa dar muita ênfase à importância desse momento, né? O porquê da necessidade da gente fazer essa paralisação. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho de base, né? E aqui, conjuntamente, todos nós pensarmos qual que seria a melhor estratégia, porque a luta sindical, infelizmente, né, a gente passou a gente está num contexto hoje que o sindicato ele é muito estigmatizado, né, sendo que a gente sabe que muitas das lutas, como os colegas já apontaram aqui nas falas anteriores, a gente só consegue direitos através de luta mesmo, né, a gente não consegue de mão beijada. Então, é muito importante que a gente pense, né, beleza, estamos num contexto em que os sindicatos estão esvaziados, que a luta sindical é um desafio, que a greve, talvez, no nosso contexto atual, não seja a estratégia que, nesse momento, seja a mais oportuna, mas como que a gente consegue fazer uma paralisação que seja cheia, seja participativa e que as pessoas estejam com a questão da pauta, né, com as nossas demandas muito internalizadas e que tenhamos, né, essa união nesse processo. Né? Então, assim, não estou apresentando nenhuma solução longe disso, mas é mais uma provocação para a gente construir isso de uma forma coletiva juntas e debatermos mais. Acho que a gente vai precisar de muita criatividade para poder fazer esse engajamento. Beleza, Ângela, obrigado. Próximo aqui, eu tô achando que é Fatinha. Fatinha. Boa tarde, gente. Eu sou aposentada, para quem não me conhece. Vim do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, me aposentei aqui. Tenho paixão pelo IBGE e pelo sindicato. O que eu queria colocar, quando a gente fala sobre ano eleitoral, eu concordo plenamente. Eu acho que ano eleitoral, perto das eleições que já estão aí batendo na porta em outubro, não é o ideal. Mas o que é o ideal quando a gente tem uma direção no IBGE que fecha as portas para a representação dos seus servidores, que não recebe, que não dialoga e que vai atropelando o trabalho da casa. Né? Então, a gente chega à conclusão que não tem ano eleitoral, tem a hora certa, né, para se indignar. Fiquei muito triste de ver pouca participação dos colegas no questionário. Eu acho que, independente se é sindicalizado, se não é, a luta é de todo mundo. O IBGE é um só. A gente tem que aprender que não adianta eu ficar na minha cadeira, na minha mesa, ou na minha casa, fazendo trabalho de casa e reclamando e falando, mas eu não participo de nada, não apresento nenhuma alternativa, eu não chego junto. Ela falou muito bem, você tem toda a razão. Os sindicatos estão esvaziados, tivemos aí governos anteriores que trabalharam para que isso acontecesse. Não sei se vocês que estão chegando agora, ficamos 6 anos sem poder frequentar Brasília,
não tinha mesa de negociação com o IBGE. Então, a gente também vem nessa retomada, entendeu? Temos um governo progressista, temos, mas temos muitas dificuldades. Não é só o IBGE, né, que é servidor público, tem vários órgãos. Então, eu fico triste quando eu vejo a categoria, porque eu vejo o Núcleo Minas fazendo seu papel. Eu não tenho do que reclamar do núcleo, porque eu vejo as pessoas estão trabalhando, o Gabriel está trabalhando, o Rafael está trabalhando, outras pessoas estão trabalhando e estão se doando. E o que eu acho mais interessante é que eu acho que é um bichinho que morde a gente, quando a gente se enxerga o tamanho desse sindicato, o que ele representa, não só para os servidores do IBGE, mas para o Brasil. Eu não sei se vocês sabem, nosso sindicato é reconhecido internacionalmente. Então, assim, é gigante o trabalho do sindicato. E eu vejo esses colegas de Minas fazendo o melhor que eles podem, e estão na ativa, trabalhando, e estão trabalhando também pela categoria. Eu trabalho por mim, quando eu luto, trabalho, mas eu trabalho por todo mundo, até pelos não sindicalizados. Até pelos não sindicalizados, quando eu faço um dia de paralisação, quando eu faço uma greve, entendeu? Quando eu pago hora depois, eu estou trabalhando. Então, assim, eu acho que a categoria tem que começar a se mexer. Não adianta. Não adianta, não tem milagre, galera, não tem milagre. Se a gente não se unir, se a categoria não se juntar, vocês que estão chegando, ligar para os colegas, esclarecer. Gente, está tudo no site, tanto da Executiva Nacional quanto do Núcleo. Nós temos panfletos explicando por que esse movimento, neste momento, não é só o PGD. Infelizmente, desculpem, tá? Mas eu gostaria até que fosse só isso na pauta. Não é. É indenização de campo, entendeu? É mudança de chefia, é autoridade, é fechar a porta para quem representa a gente. Então, motivos não faltam para a gente fazer uma paralisação, uma greve, qualquer coisa que seja. Eu, sinceramente, me orgulho de ter feito todas as greves que existiram no IBGE. Porque eu canso de falar isso, e às vezes as pessoas ouvem e falam assim, ela vai repetir, mas a verdade é essa. Por mais todas as greves, para vocês terem ideia, gente, greve não é fácil. Greve, dia de paralisação, qualquer coisa, não é fácil. Estou falando de coração para vocês, não é brincadeira. A gente entra e não sabe, muitas vezes, como é que vai sair daquilo. Mas a gente vai com medo, vai procurando força e vai, porque é a única solução que a gente tem. Né? E eu acho que, realmente, a direção do IBGE está testando a categoria, está medindo forças. E porque é isso que a gente não tem mais nada. Gente, foram inúmeros ofícios da executiva pedindo diálogo, pedindo reunião, não respondem. E quando respondem, ultimamente, assim, não tem agenda para o sindicato. Não é assim, não tenho agenda para o sindicato. Então, é tapa na cara mesmo, sabe? E aí eu fico triste, por isso que eu estou falando do questionário, porque eu vi pouquíssimas pessoas respondendo. E aí eu vou enaltecer quem é da minha época e é aposentado, porque está na luta, está junto, está respondendo até questionário. Eu não estou na ativa, mas eu sou sindicalizada desde o primeiro dia que eu entrei no IBGE. E eu vou falar para vocês, tudo que eu tenho, todos os meus direitos foram através do sindicato, todos. Então, eu vou só deixar isso como mensagem. Eu acho que a gente precisa acompanhar os outros estados. Eu não sei se vocês estão sabendo, a Bahia entrou em greve. E eu acho que a gente precisa acompanhar os outros estados. Eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho, sabe, Gilda? E desculpe a outra moça, esqueci o nome.
Rafael, me lembra, por favor? Ângela, Ângela, assim, fazer esse trabalho de conversar com os colegas mesmo, porque senão a gente não vai sair do lugar. E a gente não sabe se eles vão voltar atrás pelo PGD, pela indenização de campo e por todas as outras coisas que estão na pauta. Eu só queria pedir aos colegas que tenham a paciência, e eu vou repetir a fala do Elvésio, essa live, ela é curta, mas ela é tão esclarecedora. Assim, são perguntas importantes com respostas claras sobre o que é entrar em greve, o que é paralisação, o que pode acontecer, o que não pode. Entendeu? Então, assim, tem um pouquinho de paciência, gente, mas assistam. E eu vou pedir, sabe, Gabriel e Rafael e o restante do núcleo, que a gente tente acompanhar na segunda-feira como é que estão os outros estados antes de vocês marcarem qualquer dia de paralisação. Eu acho que era bom a gente acompanhar os estados, ver como é que está o andar da carruagem, né? E é isso. Eu fico muito feliz de ver gente nova chegando, querendo engajamento, querendo chegar junto, querendo se propor. Obrigada, Gilda, Ângela. Eu acho que a gente precisa realmente renovar, né? Então, renovar o IBGE, porque as pessoas vão saindo, vão se aposentando, e renovar o sindicato também. E vocês estão chegando, vocês podem ajudar a gente a descobrir como chegar nesses colegas que às vezes acham que nada para eles está bom, mas não se manifestam. Obrigada. obrigado, Fatinha. Elvésio. Eu também gostaria muito, viu, gente? Vocês estão chegando agora, vocês não sabem o quanto isso é importante para o nosso movimento, é sangue novo, é muito importante a vinda de vocês. E eu compreendo, ô Gilda, perfeitamente a sua angústia, porque realmente não é fácil. Eu lembro que no início, quando nós fizemos as primeiras greves, você não sabe quanto foi, ainda foi mais difícil, porque toda greve ela é difícil, não adianta falar que é fácil, porque não é não. Ela é difícil, é uma ansiedade que vem na tona da gente, a gente fica com um tanto de perguntas, um tanto de ansiedades, né? Mas, assim, é aquela história, né? Eu coloquei aqui, novamente eu coloco, assim, eu acho que eu entendo perfeitamente, viu, Gilda? E eu acho que é importante procurar investigar mais alguma coisa sobre isso, né? Apesar de que, eu sou muito sincero, não sei se o jurídico vai ter como ter alguma resposta, assim, muito clara sobre isso, não. Mas vamos consultar o jurídico, né? Porque vocês querem que faça isso, é importante. Eu já aposentei, né? Trabalhei no IBGE há muitos anos, e a gente tem que entender o lado de vocês, sim, com certeza. Não adianta que eu querer forçar qualquer onda, qualquer situação, porque não é por aí que acontece, né? Então tem que ser muito conversado mesmo, muito debatido, né, para que a gente possa ser mais coeso, né, nessa questão. E eu queria muito, viu, Gilda, todos vocês que estão chegando aí, tentar ajudar a gente nesse processo, né? De divulgar aí na agência de vocês, pessoal que não é sindicalizado, conversar com eles para sindicalizar, passar para eles também nossos sites, né, para que eles possam verificar tudo que está acontecendo, conversar sobre o sindicato, isso é muito importante, porque nós vamos passar, né, a gente vai embora, qualquer hora aí a gente está indo embora para o outro lado da vida, né? Não tem como, isso acontece com todo mundo. Então, assim, a continuidade da vida, né, dos processos, são aqueles que estão chegando que vão dar continuidade a isso, né? Não tem como. Mas, voltando à nossa vaca fria aqui, a questão né, essa ideia da paralisação, ou desse movimento, seja ele qual for,
A ideia, o que que é a ideia, né? Não é só pelo PGD, eu quero deixar isso muito claro. O PGD está dentro, óbvio, porque o que foi feito aí com vocês não justifica. Não é assim que trata um funcionário. Você não dá uma explicação plausível, né? Então eu acho um desrespeito muito grande, porque quando vocês entraram, vocês já criaram uma expectativa, né? E de repente, no apagar das luzes, a expectativa some, assim, não dão uma satisfação plausível sobre isso. E essa direção é assim. Infelizmente, eles trabalham dessa forma. Então, quer dizer, essa ideia nossa da pauta, né, seria a abertura de diálogo, né, um diálogo franco, aberto, né, fraterno. A questão da indenização de campo foi um retrocesso novamente aí, na questão da indenização de campo. A gente tem a questão também do aluguel das salas que nós utilizamos dentro das unidades do IBGE, e nunca isso foi falado, né? Esse presidente aí atual está querendo cobrar aluguel das nossas salas, né, que a gente utiliza dentro da instituição. Isso nunca aconteceu, né? A questão do PGD, claro, né, está dentro dessa pauta. Então, assim, e a fragilização do IBGE, né? Porque o IBGE tem que ser fortalecido, né? Ele tem que ser um órgão de extrema importância, aquilo que eu estava falando ontem. O IBGE é reconhecido internacionalmente, né? Ele é procurado por várias áreas aí, tanto do governo também, que utiliza os nossos dados, quanto da sociedade toda utiliza nossos dados, a área científica utiliza nossos dados. O IBGE tem tanto trabalho, talvez vocês não tenham noção ainda de tanto trabalho, tanta coisa que o IBGE faz, né? Então, assim, uma hora vale a pena dar uma pesquisada, porque é muita coisa. Às vezes a gente não tem a dimensão do que é o IBGE. E essa questão hoje que a gente tem no IBGE, eu já estou terminando para não alongar muito, a questão de 70% de contratados, não tenho nada contra os contratados, a gente inclusive conseguiu alguns ganhos melhores para os contratados, agora já está começando a defasar de novo, mas a gente trabalha por todos, né? Mas eu digo assim, você ter na instituição 70% de contratados, é muito maluco isso, gente, não tem cabimento. Eu falo assim, você tem que ter uma maior parte de funcionários efetivos na instituição, não contratados, né? E você tem que ter contratado para as pesquisas que não são continuadas, aí tudo bem, né? Então, mas pesquisas que são continuadas, trabalhos continuados, não poderia ser contratado, né? Teria que ser o pessoal efetivo. Então, tudo isso, esse presidente do IBGE, ele trabalha nessa linha, é de uma desestruturação da instituição. Então, isso é muito grave, muito grave. Então, a gente, motivos para fazer alguma coisa, para buscá-lo de volta, sentar com a gente, conversar, não falta, né? Então, assim, é um momento, né, a gente que está nessa casa, eu aposentei, mas eu continuo, tenho um vínculo, meu cordão umbilical está ligado aí, porque eu tenho um carinho muito grande pelo IBGE, né? Então, assim, o que eu queria, terminando aqui, é que realmente todos nós façamos uma avaliação, né? Vocês que estão aí na ativa, vamos acompanhando aí esses dias, né? A gente está muito atento ao que vai acontecer, para que a gente possa, porque não adianta, viu, gente, igual assim, o questionário, ele refletiu, assim, muito pouco que deveria ter refletido. Se num questionário desse, que a pessoa está apenas, que eu até não sou muito a favor, mas respeito, né, o pessoal do núcleo, a maioria acha que é interessante, respeito plenamente, mas se uma maioria não coloca num questionário aquilo que pensa, né, imaginem, né, então, assim, a gente tem que, se a gente for fazer qualquer movimento, estar coeso. Por isso que eu estou falando com vocês, conversem com os colegas de trabalho, vamos conversar, vamos pedir que eles participem das assembleias, né, que esse aqui é o local para a gente discutir a nossa vida. É isso aí. Certo. Ô, Elvésio, como ninguém levantou a mão aqui, eu discordo um pouquinho de você, porque eu acho que a não resposta é uma resposta. Então, assim, eu acho que a gente tem, sim, uma resposta,
E a gente tem situações, quando a gente observa, né, foi colocado no campo de observações do questionário, para que as pessoas se manifestassem. E elas têm motivos ali, por exemplo, uma delas escreveu que só existe um efetivo na agência e que os outros são todos temporários, e a outra pessoa que tem lá, que é efetiva, é uma pessoa do CNU, que não está disposta a entrar em greve. Então ele questiona a efetividade de uma greve, que é um questionamento válido. Então, assim, a gente tem opiniões, né, desde já não querendo não quero paralisação nenhuma porque não quero mesmo, a não quero paralisação porque não entendi a pauta, e essa é uma reclamação justa, porque, assim, entrei aqui no site da CBGE, Sindicato Nacional, e eu acho que está faltando um documento estruturado, como a gente já teve no passado, né, por mais que tenha lá várias matérias, e tem o vídeo, tem tudo, mas eu acho que está faltando ali um documento estruturado, objetivo, que coloque, olha, os motivos pelos quais a gente está solicitando, que a gente está descontente, independente de greve ou paralisação ou coisa alguma, mas os motivos pelos quais a gente está descontente são esses, por isso, um parágrafo, esse, por isso, outro parágrafo, esse, por isso, outro parágrafo. De uma maneira que seja um parágrafo para cada assunto, para explicar para as pessoas. Porque, assim, eu entendo que as pessoas deveriam assistir a live de 1h30, gente, mas não vai, sabe? Assim, a maioria do nosso pessoal não vai. Um ou outro aqui vai, mas a maioria não vai. Então, assim, muitas vezes eu acho que até a gente mesmo peca, né? De cobrar, às vezes, do sindicato, cobrar do nacional, uma coisa um pouco mais estruturada para explicar para as pessoas, né? Se é mesmo o momento, se não é o momento, né? A gente teve no questionário pessoas do CNU dispostas a entrar em greve desde já, outras com medo justificável, né? Por não conhecer, por não ter certeza ainda sobre essa questão, mas eu acho que o entendimento mais profundo sobre a pauta, por mais que a gente saiba que são vários os motivos, mas a coleta nos diferentes núcleos sobre o que está acontecendo nesses núcleos, para que a gente possa mostrar para as pessoas, talvez seja um caminho interessante para deixá-las mais esclarecidas a respeito disso. E engajar, obviamente, né? Engajar para que as pessoas tenham mais clareza em que tipo de manifestação que elas querem fazer, ou manifestação nenhuma. Wanderson, você levantou a mão? Pode falar, Wanderson. Abre o microfone. Não estou te ouvindo. Abre o microfone, olha. Não, o microfone dele está aberto, mas aparentemente não está funcionando, porque a gente não está ouvindo. Wanderson, eu vou passar a palavra para o Elvésio enquanto você resolve o microfone, beleza? Elvésio. Pronto. O Rafael, é claro, a gente está aqui e o nosso espaço é democrático e temos todo o direito de discordar tranquilamente. E eu venho a discordar de você também, porque se uma pessoa não quer ouvir uma live de 1 hora, sei lá quanto, 1h30, 1 hora, aí fica difícil, né, Rafael? Porque a live é muito boa, ela é muito explicativa, aí não tem jeito. Se as pessoas não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas a ver, né, as questões todas estão colocadas. O site da Executiva está cheio de documento, tem coisa pra caramba. Basta, agora, não tem, o que as pessoas querem, na verdade, muitas vezes, é assim, A com A, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. E nós estamos num processo que não funciona assim, não. Né? Toda a exposição de motivo para a greve está aí. Não é uma greve econômica, né? Não é isso, não é questão de grana. Essa greve é para que abra a abertura, que tenha uma abertura de negociação com o IBGE. É uma coisa que não existe. Nunca tivemos isso na história do IBGE, um presidente que não conversa com o seu sindicato. Isso é simplesmente grave. Esse já é um principal motivo. Abrir porque a gente precisa discutir a casa. A nossa casa está em frangalhos. Nós temos um censo agro aí, né, que está todo, ninguém sabe nem como é que vai ser. Vai sair? Vai. Né, mas como que vai sair? Desse jeito que está sendo colocado as coisas, né, de cima para baixo. Então, motivos, clareza, eu acho que tem muito.
Eu acho que não justifica falar que é falta de clareza, não. Basta as pessoas lerem, entrar no nosso site, entrar no site da Executiva Nacional e verificar. Eu acho que é por aí. Bom, ok. O Wander não chegou, então, Gabriel, que está com a mão levantada. O Elvésio, só complementando, acho que a sugestão do Rafael foi um documento, assim, de uma página mais sucinto mesmo. Ó, estamos protestando por conta disso. Aí coloca as pautas. Coisa assim de uma folha. Porque a geração de hoje não é todo mundo... Eu, assim, eu adoro live, tá? E gostei da live também. Mas recomendo assistir tudo. Mas não é todo mundo que vai ver live. Tem até YouTube está saindo de moda porque o TikTok são vídeos mais curtinhos, é coisa de 5 segundos, 10 segundos. Então, eu acho que o feedback do Rafael foi para a executiva colocar uma coisa mais dinâmica, bater o olho, entender o porquê. E isso vai proporcionar uma adesão maior. O pessoal que realmente não vai ver a live, que a gente tende de considerar que algumas pessoas não vão ver, se não vão assistir live, reforçando, recomendo assistir, é uma live realmente boa. Mas para quem não for assistir a live, ter esse papelzinho mais rápido, essa comunicação mais rápida, vai auxiliar demais na mobilização das pessoas. Porque a comunicação hoje ela é mais dinâmica. Eu mesmo, assim como estou no meio do caminho, né, nem na geração, nem na primeira, nem na última, às vezes fico perdido com essa velocidade. Mas tem gente, o pessoal mais novo, não. Para eles é puramente rotineiro essa comunicação mais relâmpago, mais rápido. Então, eu acho que é um feedback interessante, e o Paulo, ele é bom para sintetizar as coisas. Às vezes o Paulo coloca, estamos protestando porque, e plá, e coloca, aí coloca a retomada do diálogo, questão do PGD, indenização de campo, a gente coloca isso e vai ficar assim mais destacado. Então, acho que igual o Fatinha colocou aqui, então eu acho que vai ser bom soltar disparar, né, um comunicado assim, e a gente pode até fazer aqui para o Núcleo Minas, mas seria interessante, porque a executiva ela tem legitimidade para encaminhar para o Brasil inteiro. Então, acho que vai agregar valor. Ô, Gabriel. Oi, Creuza. Aqui, porque não está tendo aqui uma opção aqui para mim de levantar a mãozinha. Pode ficar à vontade. Aqui, eu também concordo. Eu acho que uma live de 1h30 nos dias de hoje realmente não está, não. Eu não tenho paciência de ficar 1h30, não. Agora, por outro lado, não tem como a gente denunciar isso, não. Esse fato do presidente do IBGE intransigente dessa forma, não tem como a Executiva Nacional, chegar lá em Brasília e denunciar esse cara, não? Creuza, o Elvésio pode até... Creuza, por favor, Creuza, você é uma menina tão ligada ao sindicato, nós fazemos isso direto. Eu estive em Brasília tantos dias, já fomos no MPO, já cansamos de falar isso aqui, desculpa, mas nós já falamos várias vezes sobre isso. Eu estive no MPO, estive no MPO. Uai, denunciou e tem que ter uma resposta, Elvésio. Uai, Cleide, Cleusa, aí não depende da gente ter a resposta. Só se eu for lá e tirar a roupa lá, né, aí vai ficar bacana, de repente tem uma resposta. É brincadeira. Mas... Só complementando, a gente está, aí o Elvésio Fatinha pode até complementar, mas a gente está buscando em duas frentes, tanto a jurídica, avaliando o que pode fazer juridicamente, embora, assim, não tem, assim, tanta margem, porque parte das ingerências, elas são na esfera gerencial mesmo, então a gente fica um pouco atado, mas e a parte de entrar bater na porta de deputado, de senador, bater na porta de ministro, e isso acho que quase todo mês tem alguém lá batendo na porta. E é chato, né? Levando chá de cadeira, levando assim, vamos ver, engaveta o pedido.
Mas isso está sendo feito. Ô, pessoal, bom, minha mão está aqui levantada. Eu vi uma mensagem do Luiz aqui que fala que se a base está se considerando desinformada, é a leitura que eu faço ao conversar, ao ouvir as pessoas, e a comunicação da EM está falha. Gente, me desculpa, assim, com todo o respeito ao Executivo Nacional, eu sei que eles tentam, dentro das próprias possibilidades, fazer a melhor comunicação possível. E muitas vezes exigir das pessoas que façam aquilo que elas não enxergam, eu sei que às vezes é querer demais, mas isso que a gente está chamando, que a gente está chamando a atenção, é a questão de como embalar a notícia. Então, se você entra no site da Executiva Nacional, é verdade, na página principal lá tem 4 notícias. Se você clicar nessas notícias, né, clicar em carregar mais notícias, vai aparecer um monte de outras tantas. Só que o tempo, a maneira de embalar uma notícia é outra. A forma como você coloca isso é outra. Então, assim, realmente, a live é incrível. Eu assisti, é muito bacana. Só que uma coisa é aquilo que eu gostaria que fosse. Eu gostaria muito que as pessoas tivessem tempo, ou hábito, ou quisessem, ou se interessassem por assistir uma live de 1 hora, ou mesmo participassem mais dessa reunião aqui, né? Tipo, mais pessoas participando, considerando que em Minas nós temos aí, não sei, centenas de pessoas, né? Independente de sindicalizadas ou não. Mas uma vez que isso não está acontecendo, eu acho que a gente precisa enxergar isso com a humildade que a gente precisa ter de que, olha, é um sintoma de que algo não está sendo feito ou algo não está dando certo. E aí, a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou a gente culpa as pessoas por elas não estarem respondendo da forma como a gente gostaria que elas respondessem aos estímulos que a gente promove, ou a gente tenta mudar a fórmula desse estímulo. Então, eu acho que, assim, não é que a Executiva não coloque o material no site, coloca. Não é que vocês não façam as coisas. Sim, vocês fazem. Vocês vão a Brasília, vocês têm se esforçado, feito o máximo possível. Mas o que eu pedi originalmente a base não está se sentindo esclarecida, e eu vejo que não. No encontro gerencial com as pessoas que eu conversei, as pessoas, muita gente perguntou, mas por que estão fazendo greve? Eu entendo, tem uma questão de comunicação, a gente tem a questão do bloqueio do e-mail, só que isso também é uma coisa que a Executiva já deveria ter pensado numa forma de contornar. Existem softwares hoje em dia que, como o PHP List, que conseguem distribuir para e-mails tipo de 10 em 10, contornando bloqueios. Então, por exemplo, a Executiva Nacional já pensou em contratar uma empresa de desenvolvimento de software para tentar burlar o bloqueio que o IBGE faz ao e-mail institucional? Porque um dos motivos que eu percebo que a base não sabe muito bem o que está acontecendo é porque a comunicação não tem chegado no e-mail institucional, que era um canal que durante décadas funcionou como forma de furar a bolha, né, de chegar ali nos nossos colegas. Então isso, hoje em dia, tipo, em 2014, quando o bloqueio começou, não era algo impossível, era algo difícil de fazer. Agora, hoje em dia, não é mais algo impossível. Então, assim, é com esse tipo de modernidade que a gente tem que lidar. Olha, o TikTok, hoje em dia, eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa falando que fazer uma música de 3 minutos hoje é uma dificuldade, porque as pessoas escutam 40 segundos. E eu não estou culpando, dizendo que isso é ruim ou isso é bom. Eu mesmo não tenho saco, muitas vezes, para ver nada que dure mais de 1 minuto. Já quero sair e fazer outra coisa, porque estou sempre lotado de coisas para fazer. Então, por mais que a live de 1 hora seja incrível, mas assim, se ela pudesse ser resumida em 10 minutos, para mim, melhor. Então, assim, não é que o que está sendo feito é ruim, mas a gente precisa começar a pensar em outras estratégias para que a gente consiga atingir esse público, trazer as pessoas de volta, fazê-las se engajar dentro daquilo que elas conhecem, já que os métodos que a gente tem, talvez não... A gente tem que fazer o meia-culpa de que talvez isso não esteja funcionando. Então, assim, não é uma crítica dizendo que a Executiva não está trabalhando, longe disso. Eu sei que está, eu sei que faz muito. É uma questão de como embalar essa notícia para que uma pessoa se sinta esclarecida dentro de um formato em que a pessoa hoje em dia tem a paciência de ver. E isso assim, mas nossa, é péssimo, porque as pessoas deveriam se engajar. Tá, mas
se elas não estão fazendo isso, a gente também tem que se adaptar, não são só as pessoas têm que se adaptar, a gente também, sabe? Bom, eu vou parar de falar aqui, Júlia está com a mão levantada. Júlia, com a palavra. Oi, obrigada, Rafael, vocês me escutam bem? Eu vou... Não era sobre o assunto que está sendo tratado no momento, vou fugir um pouquinho do assunto, mas vou também tentar dar minha opinião sobre isso. Eu concordo que a gente está bem desengajado, está faltando informação, ver que a gente teve só 63 respostas, por exemplo, nesse formulário, e também fiquei sabendo de pessoas depois que acabaram não vendo, não respondendo, né? Mas eu acho que a gente precisa ver e se articular com o pessoal nacionalmente, né? Para a gente conseguir também se articular com o pessoal daqui. Então, é isso. Dessas 63 pessoas que responderam o formulário, pelo menos 47 estavam dispostas a fazer algum tipo de paralisação ou greve, pelo menos que fosse uma paralisação ali de um dia, né? Será que a gente não consegue ver? Vai ter terça-feira uma assembleia, né, nacional, ver quando os outros estados, quando o pessoal da sede vai ter outros, né, eventos, paralisações, tudo, e tentar articular alguma coisa junto com eles no mesmo dia, para a gente somar forças, porque pode ser que a gente, né, talvez uma paralisação para as pessoas não seja tão efetiva, mas se tiver acontecendo em vários estados, ela pode ser, e até lá a gente pode ter tempo para conseguir chegar, conversar com outros colegas, tudo, a gente pode até ver, acredito que vocês aí do sindicato já estejam pensando quem vão ser as duas pessoas que vão ser nossos representantes nessa assembleia, e a gente pode, depois dessa assembleia, tentar fazer algum encarte, alguma coisa para a gente trabalhar nessa comunicação aqui mais próxima com as pessoas, né, nem que seja também uma comunicação um pouco boca a boca, que tem a sua força, né, na luta sindical, e partir disso, mas tentar se articular com o nacional também para que a gente consiga somar um pouquinho as nossas forças. E nisso eu queria trazer também uma ideia que a Flávia Pimentel, inclusive, que trouxe, e achei muito bacana, eu me disponho a semana que vem a tentar fazer isso, um dia que a sede estiver aqui mais cheia, é que se a gente tem um bloqueio no e-mail aqui do IBGE, a gente poderia pelo menos ver se a gente consegue passar solicitando para as pessoas quem desejar receber algum tipo de comunicação, pedindo uma lista com o e-mail pessoal delas, e para a gente conseguir tentar conseguir fazer uma forma de chegar às pessoas, da nossa comunicação chegar às pessoas de alguma forma, sabe? Então, se vocês acharem bacana essa ideia do e-mail, eu me disponibilizo a tentar passar, semana que vem, várias salas, ver quem quiser, né, passar o e-mail para a nossa lista, mesmo quem não for sindicalizado, e queria saber sobre isso, de o que vocês acham, se a gente consegue tentar, nessa reunião de terça-feira na Assembleia Geral, analisar se vai ter outros dias que vão ter atos, vai ter outros dias que vão ter paralisações em outros estados, e se unir para que a gente some forças e consiga fazer, pelo menos que seja uma paralisação de um dia, que seja alguma coisinha que a gente consiga fazer aqui em Minas, sabe? É isso, pessoal. Beleza, Júlia, obrigado. Obrigada, Gabriel, pode. Júlia, eu acho uma ideia muito boa, viu? Acho que a gente pode propor, né, isso, independentemente, assim, se tiver ou não, eu acho que caberia a gente fazer uma paralisação de pelo menos um dia também, mas acho que essa ideia, você ter um dia D, né, para paralisação do IBGE, eu acho que gera um impacto coletivo, né, que aí vai ser um dia D para todo mundo. Aí só explicando também um pouquinho, Flávia, que eu vi aqui no chat, o formulário, aí fazendo meia culpa também, a gente criou, aí na verdade eu criei, né, mas tentando para subsidiar a reunião de hoje, para ter uma noção assim como é que o pessoal teve, e como a gente criou meio que em cima da hora, acaba que ele não circulou muito, muitos colegas entraram em contato comigo para falar, né, onde que está o formulário e tudo, então assim, eu acho que cai mais na minha conta mesmo, mas a gente vai fazer, quando tiver o dia, foi a escolha do dia da paralisação, a gente vai mandar, obviamente, com bastante antecedência, e vamos colocar toda a pauta que, principalmente a Fatinha, ela resumiu bem aqui no chat, a gente vai colocar a pauta aqui e vamos fazer essa consulta, né? Aí concordo com Júlia, o ideal é que seja feito um dia D mesmo de paralisação. Obrigada, Gabriel. Desculpa te cortar, Fatinha, quem for ser nosso representante na terça, por gentileza, podia tentar articular isso. Vocês já sabem quem vão ser os dois representantes da Assembleia? Já está definido? Estão precisando de gente?
Até o momento, acho que só eu. Não sei se mais alguém se habilitou. Eu vou pela executiva, eu vou participar, né? Mas, assim, do núcleo, seria interessante quem está na ativa. Já coloquei pessoal do núcleo aí. É importante quem está na ativa, o Gabriel vai estar, e mais alguém aí do núcleo esteja também. São 2 representantes. Patinha, você. Oi, gente, olha só, eu estava ouvindo vocês falarem e eu acho que realmente, às vezes, o núcleo e a executiva, ela peca, nós pecamos, sabe? Mas eu queria lembrar as pessoas que a maioria que está trabalhando pela executiva também está trabalhando, está na ativa. A gente está sendo, eu acho que vocês ainda não conseguiram perceber como a gente está sendo atropelado por essa direção. Eu queria lembrar os colegas que se o IBGE mais não foi para frente, foi por causa do nosso trabalho da base, porque eu queria explicar também o seguinte, a Executiva Nacional, o nome já diz, ela executa, ela dá uma orientação e executa. E executa o quê? O que a categoria mostra. Por isso que existem os núcleos nos estados. Os núcleos existem para levar o que a categoria de Minas, por exemplo, o núcleo Minas existe para levar o que a categoria de Minas anseia para a executiva. E a executiva vai discutir isso em todos os estados. Eu, sinceramente, eu fico imensamente triste. Eu quero pessoas que somem, que cheguem e falem assim, olha, eu estou com essa ideia. Você é do Conselho Político Você pode levar isso? Você poderia conversar? Você pode chamar alguém da executiva para fazer uma visita aqui, para a gente conversar? É isso, gente. É isso. Eu quero que a gente entenda de uma vez por todas. Somos um só. E não é que não tem que ter crítica, claro. Eu conversei na DN com o Rafael e eu fiquei assim, encantada com o que ele me fala. É outra geração, gente. Eu sou uma senhora, eu vou fazer 67 anos, tenho 10 anos de aposentada, 36 de BGE. Então, eu fico imensamente feliz com a Júlia, com a Gilda, com quem está chegando, com a Ângela, entendeu? A gente precisa de vocês. Porque, como o Elvésio falou, eu talvez não esteja indo embora para o outro lado, porque eu ainda quero viver muito, adoro a vida. E se Deus quiser, né, quem sabe? Mas eu talvez descubra outras coisas para fazer. Gente, o sindicato consome a gente. E olha que eu não sou direção da executiva, eu sou conselho político. Não sou direção do núcleo, sou suplente, tento ajudar no que eu posso. Então, e isso me consome. Eu escrevi no chat, me desculpe a emoção, eu me emociono com o IBGE, como eu me emociono com o sindicato, porque essas duas entidades, essas duas casas se misturam para mim. Gente, é muita história, é muita greve, é muita luta para a gente chegar onde a gente chegou. Então, eu peço encarecidamente a vocês novos, por favor, conversem com seus colegas, tentem explicar a importância dessa instituição chamada CBGE. Nós, se não tivermos um sindicato, nós não temos com quem discutir. Nós não chegamos a Brasília, nós não discutimos, nem tentamos discutir com esse Márcio Postman, entendeu? Que é um ogro, uma coisa assim, é o pior presidente que eu já vi na história dessa casa. Uma pessoa que não abre negociação nem para dizer assim, ó, não vou atender nada do que vocês estão me pedindo. Não tem diálogo, gente. Vocês conseguem entender? Olha a gravidade do momento que a gente tem. Eu não estou na ativa, mas eu sei, infelizmente, por alguns colegas, como é que está sendo tocado o censo agro.
Isso é triste. Isso é vergonhoso. O momento é gravíssimo. Eu não estou pedindo ninguém, Gilda, Júlia, eu não estou pedindo essa gente jovem para fazer greve, não. Eu estou pedindo para chegar junto, para se enturmar, para saber o que a gente pode fazer, porque ele vai passar e nós ficaremos. Ele vai passar e nós ficaremos. Eu sou aposentada, mas eu me sinto ibegiana. E eu vou morrer ibegiana. Foi através do IBGE que eu tenho tudo que eu tenho na minha vida. Tenho muita gratidão a essa casa e tenho muita gratidão ao IBGE, ao sindicato. Sem o sindicato, eu não teria nada do que eu tenho, porque foi através de todos os ganhos. Eu vou repetir quantas vezes forem necessários. Todos os ganhos que eu tenho foi através de luta. Não teve governo de esquerda e nem de direita, né, pelo amor de Deus, que olhou para a gente e falou assim, o pessoal do IBGE merece tanto de aumento. O pessoal do IBGE merece uma carreira nova. É isso, gente. Então, eu quero que as pessoas falem e venham com coração aberto, entendeu? Chegando para somar. A gente não precisa de divisão. A direção já tenta dividir a gente o tempo inteiro, com gratificação, com cargos, entendeu? Então, assim, a gente não precisa de divisão. A gente precisa chegar para somar. E o que eu peço, de novo, olhem o site da CBGE, olhem o site do Núcleos, por favor. Eu sei que é uma nova geração, mas a live é importantíssima. Eu já pedi à executiva e, se Deus quiser, vai acontecer. Vai ter cortes na live, tá? Para ela ficar bem mais curta, para as pessoas terem mais noção ainda do que está acontecendo. Gente, o trabalho da executiva é exaustivo. Esse meu companheiro chamado Elvésio Amorim, ele podia estar no sítio dele descansando. Ele está junto com a gente. Ele é aposentado, viaja para Brasília várias vezes, toma chá de cadeira, entendeu? Ouve cada coisa que não gostaria de ouvir, mas está lá em Brasília com outros colegas da Executiva Nacional. O nosso sindicato nunca se curvou a governo nenhum, e nem a presidente da instituição nenhum, e não vai ser agora. Então, o que eu garanto para vocês é que vai ter muita luta, a gente vai continuar indo a Brasília, a gente vai continuar procurando governo, a gente precisa eleger um governo que nos atenda, que nos receba, entendeu? Então, assim, eu peço que vocês que estão chegando e os antigos não desistam. Essa casa IBGE vale ouro. Obrigada. Elvésio? Você estava com a mão levantada? Não, sim. Não é isso, eu acho que eu vou resumir aqui, não vou alongar, não, porque já está, né, para deixar outras pessoas falarem. Mas eu só queria voltar de novo com todo carinho, viu, Cleusa? Todas as idas a Brasília, eu faço um resumo, um relatório, mando para a executiva, e a executiva manda para os núcleos. Então, está tudo aí, né, o que a gente faz, o que a gente foi, o que aconteceu. E só não vou polemizar, não, eu entendi muito, muito bem, Rafael. Realmente essa nova geração é isso mesmo, né? É uma outra cultura, não adianta, né? Claro, tem a sua beleza, né? E tem às vezes coisas que a gente que é de outra geração talvez não entenda bem, né? Mas é só para dizer, a questão da live, ela foi feita com tanto carinho, exatamente, porque às vezes as pessoas perguntam, tem hora que vocês são superficiais, aí nós fizemos uma live bem detalhada, para que realmente, devido à gravidade do momento, as pessoas possam se posicionar sobre a questão da greve. Então, assim, é nesse sentido. Mas é isso, é só para colocar isso. E o que a Fatinha falou, a gente tem que estar muito unido, principalmente nesses momentos, né, que é um momento tenso, que a gente fica preocupado, como que a gente vai fazer, como que vai acontecer.
Então, a primeira coisa e única que a gente não pode perder nunca é a unidade nossa, dentro da diversidade, dentro das visões diferenciadas, mas a gente ter a unidade, né? E tentar trabalhar junto, é isso aí. Beleza. Pessoal, vou só pedir para todo mundo ser mais breve, tá? Porque a gente já está se alongando. Fatinha, você. Rafa, eu acho que ela esqueceu de baixar a mão. Não, eu esqueci de abaixar a mão, desculpa. Depois da minha fala, eu não preciso falar mais nada, vocês não vão nem deixar. Brincadeira, gente. Obrigado, mas não tem nada para falar mais, não. Obrigado. Tá certo. Então, Gabriel. Pessoal, Luizão colocou aqui uma proposta de encaminhamento para a gente, nessa Assembleia, escolher as 2 pessoas, né, que vão participar dessa reunião com a DN no dia 11. O horário é qual, gente? É de 19 horas. 19 horas, isso. Confundo 17 com 19. Mas 19 horas. Pessoal, alguém se habilita 2 pessoas. Se alguém se habilitar, tiver 2 pessoas aqui que se habilitam a participar, eu abro a minha vaga. Porque eu acho assim que mais gente diferente participando e tudo, engajando, eu acho muito positivo isso. Então, assim, quem tiver interesse em participar, o Elvésio vai estar pela executiva, mas se tiver gente aqui querendo participar, representar o núcleo, pode ficar à vontade. Aqui, eu acho que não, Júlia, porque quando eu não estava na chapa, eu cheguei a representar o núcleo algumas vezes. Até assim, por falta, que só tinha uma pessoa e tudo, eram 2 pessoas, mas acho que não tem problema. Gabriel, Oi, Fatinha, pode falar. olha só, a gente precisa confirmar isso. Porque, assim, desculpa, tá, gente? Talvez eu tenha entendido errado. Eu acho que era direção do núcleo que eles estavam chamando. Eu não sei. A gente precisa só confirmar. Direção do Mas núcleo. se A tiver, princípio, que eu entendi, se puder direção ser do gente núcleo. nova, também eu acho uma boa, mas eu não sei, tá? Por isso que eu estou abrindo o microfone. A gente pode fazer o seguinte, se tiver gente que não é da direção do núcleo, mas se posicionar, a gente coloca essa possibilidade para a executiva. Se eles falarem, não pode, tem que ser pessoal da diretoria, aí beleza, vai gente da diretoria. Mas a gente faz essa consulta para eles, aí se não der A, vai B. Luizão, você está com a mão levantada. Boa tarde para todos. Tentar ser bem breve aqui, mas abraçar um monte de coisa, vou brincar de pouco. Sobre essa representação, no meu entendimento, é algo parecido com o mas não necessariamente precisa ser diretor. Ô, Luizão, não está dando para te ouvir, não. Eu não sei se o pessoal está ouvindo. Vamos lá, melhorou aí? Melhorou, Luiz. Melhorou. Não, beleza. Vou falar de um monte de coisa aqui, mas vou tentar ser breve. Primeiro, sobre essa representação. Eu entendo que não precisa ser coordenador de núcleo, é algo parecido com uma DN. Se a Assembleia elege o representante, a Assembleia é soberana, ela pode eleger alguém que não é coordenador, mas aí eu acho que cabe a consulta de qualquer jeito. A minha proposta é que seja um servidor antigo, para levar uma bagagem, uma experiência, de preferência até um coordenador mesmo, e que essa segunda vaga fique com alguém do CNU, que é a turma que talvez esteja mais chateada aí no momento, um pouco mais inflamada com relação a essas últimas ações do Postman. A gente pode discutir isso aí mais à frente. Mas a minha fala, o que eu queria trazer agora aqui para o debate é a questão da comunicação, voltar um pouco na fala do Rafael, mas de uma forma um pouco mais propositiva, de repente. Questão de live, questão de grupo de WhatsApp. Eu entendo que se o sindicato ele quer ser ouvido pela base, e a função do sindicato é necessariamente representar a base, para isso tem que haver comunicação, ele tem que conversar com a base, tanto se manifestar para ela, quanto ouvi-la também. Eu entendo que devem ser usadas todas as formas de comunicação possíveis. Que se tem uma live, que se tem um corte no TikTok, que se tem ali um telegrama para quem não tem celular, que se tem ali o boca a boca, que se tem o panfleto impresso. Eu acho que a gente não está em situação, não está no momento em que a gente possa descartar nenhuma das formas de comunicação.
E aí, em cima disso, eu acho que se o núcleo se propõe a discutir greve, discutir paralisação, discutir mobilização de uma forma mais ampla aqui, eu acho que tem que acontecer material informativo nos diversos formatos. E uma das coisas que eu ia falar sobre esses formatos é que realmente não é difícil furar esse bloqueio do e-mail do IBGE. A gente já entendeu como é que é a mecânica desse bloqueio. O bloqueio é em cima de texto e determinadas expressões que aparecem no texto. Se aparece sindicato, se aparece greve, se aparecem essas expressões no texto, o Outlook, a Microsoft filtram isso e mandam direto para o spam. Como que a gente fura esse bloqueio de e-mail? Até algo que a gente vinha fazendo aí com a Jaqueline enquanto ela era secretária. A gente não mandava o texto. Era uma imagem printada com o texto ali, só com uma imagem printada, no formato JPEG, que você não vai conseguir destrinchar. Colava-se isso no corpo do e-mail e criava-se uma conta de e-mail fantasma só para fazer esse envio. E não se repetia essa conta fantasma, porque quando descobriam também o conteúdo, eles iam lá e bloqueavam a conta. Então dá para a gente fazer envio de mala direta, envio de correspondência, sim, para dentro do e-mail do IBGE. Eu falo que a gente já fez isso em 2018, 2019. Isso, assim, no auge de Suzana Guerra, que era outra também, que era um trator, que era outra presidente do IBGE que interditava diálogo, que era presidente do IBGE que se recusava a receber servidores, tal qual uma situação bem parecida com a que a gente tem hoje. Talvez hoje a decepção seja um pouco maior, porque Postman se apresentou como um cara progressista, de esquerda, homem de confiança de Partido dos Trabalhadores, etc., e no fim das contas se mostrando um grande filho da mãe. Mas eu acho que é muito mais a decepção com o Postman do que necessariamente ele ser pior, porque ele é tão ruim quanto Suzana, tão ruim quanto o Rios Neto, tão nocivo quanto foi o Asmalha, e tantas outras pessoas que passaram por aí, nenhuma delas merece ser dito que é melhor do que o Postman. Ele é tão ruim quanto essa turma toda que passou por aí. E para mim essa é a verdade. E aí, voltando aqui à questão da comunicação, acho que a gente tem essa opção do e-mail, a gente tem a opção de fazer envios de materiais por WhatsApp, grupo de Telegram, a gente pode utilizar também de correio, material impresso para as agências. Eu acho que tem uma turma ainda que gosta de tocar o material para ler, o envio de vídeos curtos, de repente o formato de áudio também, a pessoa está no ônibus ali, ela escuta um áudio, mas não consegue assistir o vídeo para otimizar o tempo. Enfim, acho que a gente não pode se deixar vencer pelas formas de comunicação. A gente tem que se propor a apresentar a informação na forma em que a pessoa estiver pronta para absorver. E se a gente não sabe qual é a forma, a gente deixa todas as formas disponíveis, e aí a pessoa escolhe qual que é a mais palatável, e aí ela faz esse consumo de informação. Beleza? Boa tarde para todos, é isso que a gente veio trazer aqui. E só responder para Fatinha, Fatinha, dentro do meu tempo aqui eu consigo fazer alguma coisa, eu não sou nenhum expert de nada não, mas estamos aí, se precisando a gente tá junto aí. Que bom, o Luiz pode nos ajudar aqui no núcleo com isso, ó. Pode dar ideia juntamente lá com a nossa galera. Que bom, Luiz, brigadão. Beleza, pessoal, vamos só encaminhar, então. Todo mundo está de acordo? A gente vê pessoas que também não são da coordenação do núcleo, a gente já coloca, né, a possibilidade delas irem, lógico, quem quiser, né, obviamente, participar na Assembleia, e a gente faz a consulta ao pessoal da Executiva. Se puder ser, beleza, se todo mundo estiver de acordo. Aí, não sendo, aí vai as pessoas da coordenação. Pode ser assim, gente? Eu já sugiro, então, Gabriel, a Júlia. Ela falou. Ó, tá, então, beleza. Luizão falou que não, Júlia topou. Se alguém mais quiser, gente, pode pegar minha vaga. Caso contrário, eu vou. Não, você é importante que esteja, Gabriel. Tem que ter alguém da direção mesmo, aí acho que é muito importante. Beleza. Então, acho que vai ficar legal, assim. Eu não tenho tanta experiência de casa com o Luizão, mas já sou seminovo aqui no IBGE. Mas beleza, então fica esse caminhamento aí. Pessoal, vou só reforçar. Semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter uma assembleia específica para falar do convênio com o Grupo Zelo, beleza? Eu já pedi alguns materiais, eles vão encaminhar para o pessoal já consultar. Vai ser o primeiro convênio, né, que depois de muito tempo que a gente está fechando aqui na
no sindicato. E acho assim, que vai ser muito positivo até para auxiliar novas filiações, porque assim, eles vão apresentar, né, mas parece que é bem interessante. Aí fica o convite para todo mundo, sindicalizado e não sindicalizado, porque às vezes o não sindicalizado, olhando isso, topa sindicalizar, porque vai ver um benefício, né, e a gente faz, né, nessa assembleia, a gente sugere um dia D de paralisação. Isso já foi feito antes, já deu certo antes, acho que o último foi o dia D de paralisação, foi na época da Suzana ainda, antes do Rios Neto, quando ela era. Eu estava no Rio, foi em 2019, então a gente teve um dia D da paralisação, na época, principalmente por conta dos cortes no questionário do censo demográfico, e reforço, gente, pelo menos uma paralisaçãozinha, a gente assina, a gente está colocando no momento histórico que a gente se posicionou de forma contrária a determinados desmandos. Porque, sei lá, vai que daqui a 30 anos falar, por que ele fez aquilo tudo? Não teve ninguém que se opôs? Não, a gente vai estar lá registrado que a gente, ganhando ou perdendo, que a gente se opôs. Luizão. É só um cuidado aqui com relação ao procedimento mesmo da Assembleia para garantir a participação de Júlia na terça. É importante que seja feita uma ata dessa Assembleia de hoje, em que foi feita essa votação. Eu entendo que a Júlia já está aclamada aí como representante, só para constar que foi aprovada em Assembleia, para não ficar parecendo que foi uma indicação de direção e isso ter alguma implicação com relação a ela não ser aceita na reunião. Beleza, valeu, Luizão. Gabriel, olha só, se vocês quiserem fazer isso que o Luizão falou, para mim numa boa, mas como representante da executiva, eu e Elvésio presente, não vai ter problema nenhum se puder não ser direção do núcleo. Acho que a gente vai colocar... só pode direção do núcleo. É uma coisa. Não pode. Pode. Então, mas olha, só tem uma vaga sobrando, os outros diretores não podem. A gente vai discutir isso e vamos procurar saber, sabe, se pode ou não. Acho que é isso. Eu acho que não... E de qualquer forma, a gente está falando entre amigos. E só complementando, Luizão, a gente sempre faz ata, independentemente, toda assembleia a gente tem que fazer a ata e tudo, então vai sair a ata, independentemente se fosse ou não eleger a Júlia aqui, a ata, assim, toda assembleia a gente faz. Mas beleza, gente? Pessoal, mais algum posicionamento? Beleza, gente? Então, bom fim de semana para todo mundo. Pera aí, Rafael, Gabriel, só um minutinho. É um minuto só. Como a gente vai ter a reunião na terça, aí a gente vai propor a questão do dia D, então, assim, a gente fica atento que a gente pode ter uma assembleia extraordinária a qualquer momento, é só deixar isso claro aí, tá bom? Não, show de bola, velho. Se dependendo, a gente até aproveita de quarta, que a quarta vai ter assembleia de qualquer forma, por conta lá do Grupo Zelo. Aí depois, em último caso, a gente aproveita da quarta também. Aproveita e já emenda, aí depois o pessoal do Grupo Zelo vai ser convidado, né, para apresentar, aí depois, assim, que eles saírem, tudo, a gente já passa os encaminhamentos, assim, de luta sindical mesmo, propriamente. Beleza, bacana. Beleza? Pessoal, um grande abraço para todo mundo aí, bom fim de semana, a gente se encontra aí na quarta-feira na Assembleia, beleza? Abraço, gente. Um abraço para todos.